Primeiro indicador aqui, então, VA-MOD. Como foi falado, esse é um indicador de volume que ele identifica o que chamamos de POC dos candles. O que seria essa POC? É o ponto de controle, ou seja, é o nível de preço único onde o maior volume foi negociado para a sessão e representa a área com as posições de negociações mais abertas, ou seja, é a região de maior interesse no candle. Então, esse indicador ele vai mostrar para nós aonde está a taxa da POC. A taxa da POC é a região de maior interesse no candle. Vocês vão entender mais para frente ali, exatamente no detalhe, o que isso quer dizer para nós. Ó, no nosso indicador, essa taxa é representada através de uma bolinha nas cores azul escuro, azul claro, laranja e amarelo, onde cada cor tem um significado. Azul escuro é uma POC de absorção, taxa onde teve briga dos players e os compradores venceu. Ou seja, é uma taxa onde teve briga. Tanto os compradores quanto os vendedores estavam brigando por essa taxa. A venda injetando valor nela, os vendedores injetando valor nessa taxa e a compra também injetando valor nessa taxa. E aí, a hora que se encerrou o período de tempo daquela vela, do candle, um ficou como vencedor. No caso, ou os compradores ou os vendedores, tá? No caso aqui da POC azul escuro, ela vai mostrar para nós que os compradores venceu. O preço fechou aqui em cima e essa taxa ali da POC ficou aqui embaixo. Então, aqui ficou uma bolinha azul escuro, tá? Azul claro, POC de posição, taxa onde não teve briga, apenas os compradores apareceu. Tá? A gente vai explicar certinho, mas o que é taxa de posição? É quando o preço ele veio descendo, os compradores injetou um valor aqui nessa determinada taxa e bateu, injetou valor e ele já subiu de novo, já fez a retração. Ficando apenas alocado aqui a taxa, né, valores compradores, e não teve briga, a venda não brigou aqui com eles quando a compra injetou valor. E aí fez com que o preço já subisse e não teve briga nessa região, ficando então uma bolinha azul, que vai mostrar detalhadamente no próximo apresentação aqui. Laranja, laranja. Laranja é a POC de absorção. Taxa onde teve briga dos players e os vendedores venceu. Ao contrário da primeira aqui, o azul escuro, nesse caso aqui da laranja, quem venceu foi os vendedores. Ou seja, o preço abriu aqui, começou a trabalhar o preço, né? Aí em uma determinada região teve muita briga, a venda alocou valor, a compra veio, alocou valor nessa taxa também, só que a venda veio depois e alocou mais valor ainda, e o preço ele conseguiu descer e fechou aqui. Então, nessa taxa onde teve maior briga, a venda venceu, ficando uma bolinha laranja, escura, laranja, tá? Mostrando que a venda venceu essa POC. A última, amarela, POC de posição, taxa onde não teve briga e apenas os vendedores apareceu. Ao contrário da azul claro, aqui é amarela, que é os vendedores. Então, mesma sistemática. A venda abriu o preço aqui, o preço está trabalhando, sobe e desce. A hora que chegou aqui em cima, a venda injetou muito valor, injetou valor, se posicionou aqui e o preço só bateu e já desceu. Ficando aqui, então, uma taxa sem briga, apenas onde a venda apareceu. E aí o preço fechou aqui embaixo. Então, aqui, se nessa taxa foi a região de maior injeção de valor, onde eles, mesmo depois aqui, se teve briga, porém o valor não foi superior ao valor dessa taxa, então vai ficar a bolinha amarela aqui, tá? Seja no pavio ou dentro do próprio candle, tá? Pode ficar aqui a bolinha amarela.
Beleza? Então, são essas 4 informações isoladas que o indicador vai mostrar para nós. Bom, através dessas informações, conseguimos identificar alguns padrões isolados e conjunto que nos ajuda na tomada de posição no trader. Ou seja, é fundamental a gente estar alinhado a nossa operação com o movimento desses players. Porque é uma confluência a mais que a gente está dentro do movimento correto da operação. Então vamos lá, vamos ver o VMOD nos detalhes. Os padrões isolados do VMOD são: primeiro padrão, fadiga do movimento. O que é a fadiga? É uma POC da mesma força do candle próximo do fechamento, tá? Que essa bolinha é a taxa da POC. Então, a POC, a mesma força do candle próximo do fechamento. E o que essa informação nos indica? Um esforço em excesso sem obter sucesso. Probabilidade alta de reversão do movimento. Então, aqui, ó, a POC é a maior taxa negociada. A cor nos mostra que quem venceu, quem está nessa taxa, azul escuro é a compradora, laranja é os vendedores. Então, o que isso nos mostra, né? Qual a informação que passa para nós isso aqui? Que a compra, ela injetou valor aqui, porém, ela não conseguiu subir o preço. Ó, o preço fechou aqui. Por que fadiga, né? Qual que é o significado de fadiga? Um esforço em excesso sem obter sucesso. Ou seja, a compra fez um baita no esforço aqui e não teve sucesso, não subiu o preço. Por quê? A ideia base, né, do mercado é o que? Os vendedores injetar valor e o preço cair. Os compradores injetar valor e o preço subir. Então aqui os compradores injetou valor e não fez o preço subir. Aqui nesse caso da venda, a venda injetou valor aqui e ó, ficou próximo do fechamento. Eles não desceu o valor. Então, esse padrão isolado, eles nos informa uma possível reversão do movimento. Se ele está numa alta, ele tende agora a querer reverter o movimento. Se ele está na alta, né, ou se ele está na baixa, reverter o movimento. Tá? Então, essa é a informação isolada que ele passa para nós. A gente nunca vai tomar decisões com padrões isolados. Tá? A gente precisa de todo um contexto, de uma conjuntura de informações e confluência para estar tomando uma posição no mercado. Isoladamente, é extremamente arriscado pegar uma operação apenas olhando a fadiga do movimento. Próximo padrão isolado é a defesa, ou POC de absorção. O que é essa POC de absorção? Com força contrária ao candle, no pavio, probabilidade alta de reversão. O que é? Então, ó, aqui eu tenho um candle vendedor, o mercado ele veio descendo aqui, chegou aqui embaixo. O que aconteceu com esse candle aqui, né? Vamos fazer aqui. Chegou aqui embaixo, a maior taxa desse candle foi negociada aqui embaixo. Ó, e quem que levou essa taxa? Quem venceu essa taxa foi os compradores. Ou seja, a maior força desse candle é comprador e está aqui embaixo. Então, é um indicativo para nós que esse mercado, esse preço, nesse momento, ele tende a querer reverter. E aqui, o vice-versa, né? A maior força desse candle foi negociada aqui no pavio nessa taxa. E a maior força dele é vendedor, não é comprador, é vendedor. Então, isso daqui não mostra um indicativo que o preço ele vai tender a reverter o movimento. Reverter o movimento. Se ele está numa alta, ele tende a reverter. Se ele está numa baixa, ele tende a reverter. Então, isso aqui é o que chamamos de defesa, né? Defesa compradora, defesa vendedora, ou até mesmo POC de absorção. Foi uma POC azul aqui no pavio, que absorveu as vendas, que absorveu as compras. Vamos para o próximo padrão.
posição. Então, aqui, POC de posição com força contrária ao candle no pavio, probabilidade alta de reversão do movimento. Aqui o que muda do padrão anterior é que é uma POC de azul clara, POC de posição, e aqui uma POC de posição amarela. Ou seja, chegando aqui, a compra injetou valor, não teve briga e o preço corrigiu para as taxas superior. Aqui, igualmente, chegou aqui, a venda apareceu, injetou um valor aqui e o preço já desceu, fechando abaixo aqui, sem ter briga nessa taxa. Também nos indica esse padrão uma possível reversão do movimento. Possível reversão do movimento. Por quê? Porque aqui, quando a compra se posicionou, a venda não veio querer tomar essa taxa dela. Não veio querer brigar aqui. Aqui, mesma coisa, a venda se posicionou, a compra não veio querer brigar por essa taxa. Por isso que indica para nós uma possível reversão do movimento. Próximo padrão, agressão. POC de absorção no pavio com força a favor ao candle. Probabilidade alta de continuidade, caso rompa uma máxima ou mínima. O que é essa agressão? Lembra lá no começo que eu comentei com vocês que a ideia base do mercado é o que? A compra injetar valor e subir o preço. A venda injetar valor e descer o preço. Na agressão, ela cumpre esse papel. Olha só, a compra injetou valor aqui embaixo e subiu o preço. A venda injetou valor aqui embaixo e desceu o preço, cumprindo a sua obrigação, que é injetar valor e empurrar o preço. Injetar valor e empurrar o preço. Então, esse padrão isolado nos mostra uma agressão do movimento. Ou seja, acontece muito quando esse padrão, quando o padrão ou embaixo, né? Acontece lá no martelo, acontece muito, e até mesmo no meio da pernada, porque mostra a continuidade dela. Às vezes está aqui, vou desenhar aqui, às vezes está vindo um movimento aqui, né? E aonde que acontece esse padrão? Aqui, ó. A hora que ele vem corrigir, fica uma vela ali com a POC no pavio, tá? Uma POC no pavio aqui, mostrando a agressão. Vocês vão ver acontecer muito isso aqui dentro do indicador, essa agressão compradora. Isso aqui de maneira isolada. E aí, em conjunto, dá ali, a gente vai ver mais para frente, questão de estrutura de preço, os gatilhos de entrada, a gente vai saber como utilizar essa informação ao nosso favor dentro da operação.